4h27, conforme o prometido a você que nos acompanha aqui na programação da Band News Difusora FM. Estamos com a campanha Elas Têm o Poder 2.0 e já recebemos aqui nos estúdios conosco a presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Maria Alexandra Costa Lima Leocádio. É um nome grande, extenso. Seja bem-vinda à nossa programação. Vamos bater um papo aqui nesta tarde, aqui no Band News Amazônia, segunda edição. Seja bem-vinda, Maria Alexandra. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. É uma satisfação falar sobre a gestão e o poder que a mulher tem na gestão e aqui em especial no Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas. E para a gente começar do começo, eu vou passar aqui para vocês o currículo e que poderia dispensar a apresentação dela aqui para a gente. Há 20 anos na enfermagem, bacharel e licenciada pela Universidade de Fortaleza, Unifor, mestre em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde, Sociedade e Endemias da Amazônia, docente do curso de graduação em enfermagem pela Escola de Enfermagem de Manaus, da Universidade Federal do Amazonas. Também é coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde do Hospital Universitário Getúlio Vargas. Possui expertise em enfermagem em clínica cirúrgica, gestão em saúde, sistematização da assistência de enfermagem, processo de enfermagem e criminologia e ciência forense. Meu Deus, a gente precisa conversar muito. É um assunto que eu amo. E essa é a Maria Alexandra, como eu falei, que poderia dispensar todas as apresentações aqui se eu tivesse lido antes a sua biografia, mas queria conversar primeiro com você. Primeiro, a responsabilidade da mulher ocupar espaços, cargos de responsabilidade que a gente traz aqui. Então, a gente já percebe pelo seu histórico que foram muitas lutas até você chegar à presidência do Corém. Queria que você falasse um pouco da trajetória, um pouco dessa caminhada para a gente. Essa caminhada, na verdade, ela começou na graduação. Ela começou com um movimento estudantil. Então, àquela época, na Universidade de Fortaleza, eu estive na presidência do centro acadêmico e aí, ao passar dos anos, eu passei a ser secretária do DCE. Fui delegada regional na UNE, fui membro da Executiva Nacional de Estudantes de Enfermagem, membro da Executiva Regional de Estudante de Enfermagem. Então, sempre teve em mim aquela veia política e do grande sonho de quem começa o movimento estudantil de mudar o mundo. E isso começou uma vertente voltada, então, para a minha área de atuação, que é a enfermagem. Então, a gente não fala aqui da política partidária em si, embora algumas vezes ela não é tão fácil de separar, mas a gente fala do ser político, da atuação política, do ser coletivo, porque só juntos nas grandes lutas é que a gente consegue avançar quando a gente tem foco também, né? A gente não pode ficar sem foco nisso. A gente fala eu já ia perguntar, às vezes as pessoas começam pelo movimento estudantil e ingressam para a política, mas não deixa de ser um movimento político dentro da sua área de atuação, isso é importante. E a gente fala de cargos de responsabilidade, a mulher que vive ainda em um contexto voltado ao patriarcado, cheio de preconceitos por mulheres ocuparem espaços, digamos, importantes, de chefia. Isso já aconteceu ao longo da sua trajetória? A senhora já percebeu sinais de pessoas que não eram de acordo muito com a postura da mulher em poder? Os sinais sempre aparecem. Isso é muito claro por conta desse pensamento, dessa lenda que existe um gênero acima do outro. Mas é uma lenda. Porque, na verdade, quando você se prepara, quando você estuda, quando você adquire competência, habilidades e atitudes para assumir um cargo de gestão, agora você está de igual para igual. Então, o cargo de gestão, ele não é definido por um gênero. Ele é definido pelas suas qualidades e o que você buscou na sua formação. E aí você tem sucesso com homens na gestão e você tem grandes sucessos com mulheres na gestão. Então, eu vou dar um exemplo. No hospital universitário, boa parte dos cargos de gestão são feitos por mulheres e são feitos por enfermeiras. E aí eu tenho que puxar a sardinha
Para o meu lado, na formação de enfermagem, a gestão é muito presente, porque a gente faz a gestão da unidade, onde a gente presta o cuidado, e a gente faz a gestão do cuidado do usuário do sistema, quer seja do SUS ou quer seja do plano de saúde. Então, você organiza como que você chega no plantão e como que você vai atender aquele paciente. A partir dali, você começa um planejamento das ações. A gestão administrativa não é diferente. Eu preciso montar um planejamento estratégico com metas e prazos e começar a correr atrás daquilo para devolver para a sociedade, e aí falando do Corém, para devolver para aqueles que nos elegeram a credibilidade que o nosso plano de gestão vai acontecer e vai dar certo. E a gente vai ter uma grande transformação. Sem dúvida. Se a gente pudesse fazer um recorte, Maria Alexandra, aqui para o nosso ouvinte, de mulheres que ocupam cargos de gestão, que você tem conhecimento na área de enfermagem, a gente pode dizer que é superior ao número de homens ou isso está equilibrado? Como é uma profissão eminentemente feminina, então eu vou te falar que o cargo de gestão, a sua grande maioria é ocupada por mulheres. Agora, te dar um indicador sobre o sucesso, isso eu não consigo te falar. Mas... Até porque a gente já falou que isso pode ser muito igual. Ambos podem ter sucesso. A gente não quer, também, para ter igualdade, a gente não quer diminuir ninguém. Exato. Só quer dizer que todo dia a gente tem que mostrar que a gente é capaz de ocupar um espaço como o dos homens. Os grandes hospitais, os grandes centros têm no comando uma mulher. Tem no comando uma enfermeira, e isso traz muito orgulho. Então, se você me perguntar assim, você tem um espelho, você tem uma mulher na qual você se inspira? Eu tenho a enfermeira Carmen Lupe, que é uma grande amiga, é uma grande liderança e é uma grande lutadora, dentre outras coisas, pela própria situação de doença que ela passa, né? Que é o câncer, mas assim, ela vive com isso há 40 anos. Mas parece que é qualquer doença, parece até que é um espirro, porque ela ganha dessa doença todos os dias, e todos os dias tem um bom dia, estou ok, amiga, estou aqui no meu cargo, estou fazendo bem, e eu acho que essa felicidade traz muito equilíbrio para a gestão. E a gente consegue avançar nos processos. Até para quem faz por amor, porque a gente sente a reciprocidade. Estou doando todo o meu amor e estou recebendo amor para continuar firme. Isso. Mas você está falando de uma enfermeira. Agora, como você se sente sendo uma inspiração para tantas outras que adentram o ramo da enfermagem, que conhecem o seu trabalho, e como pessoa também, porque a convivência faz a gente não avaliar só o profissional, mas também a pessoa que está por ali. Gente, é muita felicidade e muito orgulho, porque foi uma trajetória que eu lembro que eu falei para o meu pai, né? Eu disse, pai, eu não quero ser só mais uma enfermeira. Eu quero escrever meu nome na história. Eu não sei como é que isso vai acontecer, mas eu tenho que trilhar esse caminho. E ser o espelho para outras pessoas, ser referência para outros profissionais, principalmente na área da enfermagem, me traz muita felicidade e me chama também a mais responsabilidade, sabe? De sempre estar atualizada, de sempre estar me capacitando e, acima de tudo, sempre estar sendo muito humana nas relações. Porque o respeito é muito válido nas relações humanas. A humildade é muito válida nas relações humanas. A empatia é muito válida nas relações humanas. E talvez isso tenha se tornado também um ponto de referência na minha imagem para com os outros profissionais que falam assim, ai, prof, eu quero ser igual à senhora. Ai, presidente, eu quero ser igual à senhora. Ai, enfermeiro, eu quero ser igual à senhora. Então, eu fico muito feliz, muito lisonjeada, mas ciente do meu papel, sabe? Nada disso me sobe à cabeça como se eu fosse a única pessoa assim. Na verdade, não. Tem muitas de mim aí. Graças a Deus. E a gente pensa assim, a senhora falou de vários grupos, de professora, de colegas, e aí a gente pode avaliar que foi realmente um crescimento, é um espelho em vários segmentos, no segmento da enfermagem, mas em vários momentos da sua trajetória. Existem mulheres que a gente pode dizer assim, que estão preparadas também para assumir
cargos, novas unidades de saúde, ocupar esses espaços. A gente tem esse preparo da mulher também, não pensando, a senhora falou de um ponto que me chamou a atenção também, de o cuidado, a sensibilidade, a humildade. A senhora acha que, não minimizando e também menosprezando homens, a mulher, ela sente mais isso? Ela tem mais o cuidado em olhar para a pessoa e não para a função que ela ocupa? Vou te responder por dois lados. Um pelo lado empírico. Há quem diga, e eu acredito que a mulher tem um sexto sentido. Ela está para além daquilo que ela vê, né? Ela consegue ver tudo ao redor e perceber, e às vezes está antes a quem que um problema se estabeleça. Do lado científico, quando a gente é provocada no sentido do desenvolvimento da capacidade, é nato da mulher gostar de ser provocada, de mostrar que ela consegue essa superação. Talvez até pela própria história do homem, né? Que antes, na caverna, eles saíam para caçar, mas daqui a pouco a gente tem história de que indígenas, mulheres, também sabem caçar. A depender da etnia, essa igualdade na cultura, ela também já acontecia, né? Assim, não é uma coisa de aculturação que o homem branco embutiu. E aí a gente tem, por exemplo, as Amazonas. Né? Então, assim... Que orgulho. Exato. Então, tem o lado empírico, que eu acredito que sim, que até meus filhos falam assim, só as mães sabem aonde a gente colocou as coisas, porque a gente procura e a gente não acha. E quando pergunta da mãe, a mãe já sabe que está lá. Eu não disse que estava lá. E tem o lado... Exatamente. E se eu achar... E o lado científico tem muito disso. A mulher gosta de ser provocada, desafiada para alcançar metas. A gente falou aqui no seu currículo já o que chama a atenção e até por não termos conhecimento da sociedade como um todo. Você falou de especialização, de buscar sempre estar antenada, inteirada dos assuntos da modernidade do cargo que você ocupa. Falou aqui em criminologia e ciências forenses. Nós temos para profissionais mulheres esses cargos aqui ou predominantemente no restante do país também muitos homens ocupam esse cargo? Esse cargo ainda é predominantemente masculino. A minha procura pela especialização talvez foi até uma realização do sonho de infância. Sabe aquela coisa de assistir Silêncio dos Inocentes e colocar aquele chapéu do FBI e ser investigadora? Eu. Então, quando eu parti para isso, para criminologia, é pela curiosidade que eu tenho dos fatos, de buscar os fatos. Não é de incriminar ninguém, é de olhar aqui e me recordar depois o que aconteceu. E na enfermagem, eu não sou enfermeira forense, mas eu sou criminologista, mas na enfermagem existe uma especialização chamada enfermagem forense. Então, a enfermagem forense, o principal papel dela é atender as mulheres que são vítimas de violência. Então, a enfermeira começa a coleta de dados, que a gente chama de... Ela inicia a cadeia de custódia, e isso facilita mais na frente o trabalho de investigação da polícia e também do juiz, se for o caso de uma judicialização. Então, ela acompanha o processo. Exato, exato. E nós temos aqui... A gente ainda não tem. O que a gente tem é o SAVES, que é o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência. Normalmente, quem atende são as enfermeiras obstétricas ou ginecologistas, porque os SAVES normalmente estão dentro de maternidade. Mas o olhar da enfermeira forense, ele é mais aguçado. Porque, exemplo, a gente tem uma cromatologia dos hematomas. Se uma mulher chega para mim com um roxo, muito roxo no braço, eu sou capaz de dizer que ela está ali com aquele hematoma há X dias. Mas se aquele roxo não é mais roxo, é aquela coisa esverdeada, meio amarelada, eu já sei que ela está há Y dia. Então, isso facilita o processo de investigação. Então, quando a gente vai para saber se ela foi estuprada, existe uma disciplina lá dentro chamada de imunologia. Então, na imunologia, você consegue olhar ali para o trato genital e observar o momento do estupro, a laceração, se o estupro aconteceu de uma forma
mais violenta ou menos violenta, não que se justifique o estupro, mas a gente consegue fazer essa delimitação, essa leitura do que está acontecendo com a mulher. Então, eu sou apaixonada por isso. E acredito que várias mulheres sejam apaixonadas só de não ter a especialização aqui. A gente fica com mais vontade de fazer, de trazer e conversar com outras profissionais. Mas a gente vai voltar aqui para a sua função como presidente, que ocupa o cargo de presidente do conselho. Tem alguma bandeira levantada, defendida pelo órgão em relação aos direitos dos profissionais no geral? A gente falou muito de mulher, mas do geral, porque a gente se encaminha já para o fim da nossa entrevista, passa rápido. Mas queria que você falasse um pouquinho dessa atuação. A gente tem várias bandeiras, mas a principal bandeira de luta nossa, por incrível que pareça, é fazer valer uma lei que, assim, já é lei. Então, a lei do piso salarial, ela foi promulgada pelo presidente Lula em maio do ano passado. E ela já é lei. Embora não seja uma atividade fim do Conselho de Enfermagem, mas a gente entende que só junto a outras entidades representativas é que a gente vai conseguir força aos órgãos de controle para tentar fazer valer o que está escrito na lei. O que está difícil, porque a gente tem aí história de profissionais de enfermagem há alguns meses, muitos meses sem receber. E aí a gente tem a história também de uma contratação direta com o valor do salário abaixo do piso. Então, essa é a principal luta, se juntar com outras entidades representativas e fazer valer a lei do piso salarial no nosso Estado. Então, acho que essa é a bandeira que todos os profissionais também querem, um reconhecimento, muito trabalho, muito empenho, dedicação diária, porque a pessoa que trabalha, lida com vidas diariamente, tem um fardo muito mais pesado, seja com empenho, seja mulher, seja homem, é isso que a gente tem que pensar, no humano, no ser humano. Olha, nós conversamos, queria mais tempo para bater um papo aqui com a presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Maria Alexandra Costa Lima Leocádio. Obrigada por vir aqui, por conversar conosco. Até uma próxima oportunidade, espero que seja com resultado, Thaís, conseguimos, a luta veio por todas, mas que bom que a senhora veio aqui e conversou conosco. Alex Ferreira também, agradeço. Ele ficou mais calado e disse, não, de mulheres, espaço das mulheres, ele falou aqui. Mas obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês, obrigada a todos que estavam aqui nos ouvindo, e o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, junto com o seu plenário, está de portas abertas para estar aqui junto com vocês, debatendo temas em relação à enfermagem. Muito obrigada. Obrigada. São 4h45.